10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para que você tomasse consciência da pessoa que você é hoje, né? Da visão de mundo que você criou hoje. Me conta um pouquinho mais sobre quem você era antes desse processo e o que você viveu para que você chegasse aqui hoje. Então, eu sempre tive contato com Deus. Isso foi sempre, a minha vida inteira. E eu sempre tive essa busca espiritual. Até chegar no profundo. Ou seja, eu consigo hoje, antes, por exemplo, eu teria medo de falar com as pessoas para ver a reação das pessoas, né? Hoje não, eu consigo falar. Eu estou criando um novo mundo. As pessoas é utópico, debocham, riem de mim, fala que é difícil, fala que não sei o quê. A quantidade negativa que as pessoas me mandam quando eu falo isso é muito grande. E eu não estou nem aí. Porque isso é a minha verdade interior. Tá claro dentro de você, né? Tá claro dentro de mim. É o meu propósito. É o que eu vim fazer aqui. Então, a grande transformação é essa. Tem muitas outras transformações. O que acontece? O podcast mais chocante que você já ouviu. A verdade é que ninguém teve coragem de dizer. A hipocrisia sendo exposta sem filtros. As maiores farsas sendo desmontadas ao vivo. Mas também o podcast mais humano. A esperança sendo reacendida. A dignidade voltando ao seu lugar. O sofrimento perdendo força. A verdadeira abundância sendo revelada. O amor retomando o comando. Bem-vindo ao Despertar. Olá, meu nome é Bruno Pavão. Hoje eu tô aqui com um homem de muitos projetos, Ken Nakamura. Um deles está aqui, o outro está aqui, né? O livro Mamãe Quem é Deus, a mentoria Além do Dinheiro, o aplicativo Flow State, o canal Mundo das Minhocas, Paraíso das Minhocas. Sim. Deixa eu dar uma lida aqui, porque não, olha... Tranquilo. É muito projeto, né, Ken? Tenho vários. Ó, eu vou, se me permite a licença poética, eu vou ler aqui, vou dar uma pequena colinha, porque olha só. O livro Mudando o Paradigma. Isso. O livro infantil Mamãe Quem é Deus. Sim. O canal Paraíso das Minhocas. Sim. O aplicativo Flow State e a mentoria Além do Dinheiro. Sim. Para começo de conversa, claro que são muitos projetos, né? Tem muita coisa aí para a gente desenvolver, para a gente abordar, mas eu queria entender por que a diversidade de projetos tão distintos, né? Você tem ali uma mentoria que fala sobre vida financeira e você tem um livro infantil. Como que você decidiu entrar em projetos tão intensos e, ao mesmo tempo, tão diversos, tão distintos um do outro? Sim. A minha mentoria é além do dinheiro, que vai além da questão financeira. Certo. Mas daí, todos os meus projetos, eles estão interligados. No caso, o livro infantil Mamãe Quem é Deus, ele tem o propósito de ensinar sobre Deus e o amor de Deus para as crianças. Para as crianças já começarem a compreender a bondade, a generosidade. É uma introdução à vida espiritual, isso, né? Exatamente. E o canal Paraíso da Minhoca, ele é um protótipo para fazer a reciclagem do lixo residencial. Que, na verdade, o Brasil ele é o 5º maior produtor de lixo, sendo que só faz 8% de reciclagem. Então, é falta de consciência total. Daí, no meu canal, eu ensino tanto a reproduzir as minhocas de forma bem rápida, mas o propósito mesmo é o protótipo de um projeto de reciclagem. Entendi. E reciclagem do lixo residencial, que resíduos orgânicos, né? Mas tem também a questão dos papéis. Embalagem, que a gente recebe muito delivery, não sei o que, vem um monte de papelão,
papéis de escritório, borras de café, ou seja, se tiver cafeteria dá para fazer também, serragem de marceneiro. Então, faço Matéria vários, orgânica no geral, no né? geral. Então, esse é um trabalho também. O livro Mudando Paradigma é para elevar a consciência da humanidade. Certo. Então, eu acho que a humanidade está indo numa direção totalmente errada e o livro faz essa mudança de chave, mudança de perspectiva. Tem o propósito mesmo de elevar a consciência, não de impor uma ideia, né? Certo. Sim. E a mentoria Além do Dinheiro é para quem busca ter mais significado na vida, encontrar o seu propósito da alma, expressar sua verdade interior. Certo. Daí, todos esses... desculpe. E o aplicativo Flow State é justamente como eu... mas todos esses projetos, eles estão interligados no meu propósito de vida, que é a criação do novo mundo. Certo. Então, tudo que eu faço, todos os meus projetos, eles têm esse propósito de criar um mundo melhor, um novo mundo, outra forma de viver para a humanidade. E o aplicativo Flow State é justamente por eu fazer múltiplos projetos simultâneos, então eu precisava me organizar. Então eu desenvolvi uma metodologia própria para me organizar, porque quando eu foco em alguma coisa, eu só vou naquele projeto. Daí, quando eu fico focado, acaba minhas outras áreas da vida ficar em desequilíbrio. Então, eu fiz uma forma, desenvolvi uma metodologia para eu conseguir focar, primeiro, alinhar com o meu propósito de vida, todas as coisas que eu faço, focar somente no próximo passo, que daí eu fico totalmente ultra eficiente, quando eu foco no próximo passo. E o próximo passo tem que estar alinhado com o propósito de vida. Senão, tu vai por uma direção totalmente errada. E, ao mesmo tempo, esse aplicativo, quando você está focado no próximo passo, ele também te mostra qual a parte da tua área da vida que você está negligenciando. Então, tu consegue ajustar com a roda da vida, você consegue ajustar e equilibrar, fazer ajuste para o mês que vem. Então, o aplicativo Flow State é esse. Bacana. Fala um pouquinho mais sobre você, né? Sim. De onde você veio, o que você faz, por que você decidiu seguir esse caminho de fazer algo de diferente pelo mundo, né? Me conta um pouquinho mais da sua história. Então tá. Eu nasci em Lisboa, só que meus pais, meu pai era diplomata japonês, então me registrou lá em Nagasaki, no Japão. Então eu sempre fui japonês. Mas eu tive uma vida de mudança, indo para lá e para cá. E a minha mãe era católica. Ela já faleceu, né? Mas ela sempre me deu essa base cristã. Então eu cresci muito com essa presença de Deus muito forte em mim. Certo. E teve uma fase na minha vida que eu tive um professor que me apresentou a Bíblia. E eu falei, mas Bíblia foi homem que escreveu. Eu debati com ele, né? Ele falando, não, olha aqui nesse trecho. A Bíblia foi escrito inspirado por Deus. Ou seja, Deus soprou o que o homem ia escrever. Aqui está a palavra de Deus. Aí tudo bem. Aí é a palavra de Deus, então vou ler. Eu resolvi ler a Bíblia. Eu li 3 vezes o Novo Testamento. O Velho Testamento eu nem cheguei a ler, porque tem umas coisas assim muito, muito fortes, né? Que nem a parte que abre o mar, daí passa, depois fecha e mata todo mundo. Então tem umas coisas que a gente não consegue compreender assim. Então eu li a parte do Novo Testamento. Então a palavra de Deus ficou muito forte dentro de mim. E após isso,
Eu tive uma... eu percebi assim que a humanidade está buscando assim... A humanidade impõe essa busca pelo sucesso, pelo dinheiro. Só que eu estou vendo que isso não está legal, porque todas as coisas que estão acontecendo tem corrupção, tem um monte de coisa ruim acontecendo e tudo por causa do dinheiro. Eu falei, não, eu não vou para aí, o meu caminho não é esse. Eu comecei uma busca espiritual profunda, há 12 anos atrás. Eu comecei com meditação, com canalização, trabalho de respiração, contato com a natureza. Fui fazendo vários trabalhos assim de elevação da minha vibração, uma autocura profunda, fui analisando. E quando eu comecei a fazer essa autocura profunda, eu não só fiz a minha cura, como a cura da humanidade toda. Por quê? Porque nós somos um. Nós estamos conectados. Daí eu encontrei a razão por que a humanidade está assim, qual a causa real, o que a gente pode fazer para mudar essa situação. E, depois disso, eu desenvolvi os 12 projetos iniciais para a criação do novo mundo. Daí eu já tenho um plano de ação para executar, para fazer essa criação de um novo mundo. Eu achei interessante isso que você falou de nós seres humanos estamos todos conectados e todos somos um. Você pode me explicar melhor essa ideia? Sim. É que a gente analisa pelo lado físico. Aí, pelo lado físico, cada um tem sua personalidade e parece que somos seres separados. Mas, se você for analisar, qualquer coisa, pode ser um copo aqui, se você for analisar, tem as células, né? E as células dentro tem próton, elétron e tal. E se você for analisar mais profundamente, é quark. E nada que é material não é material. É tudo energético. Tudo é energia. Tudo está interligado. Então, e a questão também, se for pensar, Deus é um. Deus é o todo. Ele é onipotente, onipresente, eterno. Onipresente significa que está em tudo, em todos. Então, já parte por aí. Nós fazemos parte desse um, que é além do físico, né? Entendi. Sim. É uma coisa, ao mesmo tempo que é física e espiritual e tudo, como você falou, tá tudo meio que interligado. Interligado, ali, né? Exatamente. É que a gente que separa ciência, espiritual, religião. O ser humano tem essa questão de olhar e fazer a divisão de características, né? Mas tudo, na verdade, é uma coisa só. Entendi. Explica para mim, então, um pouco mais sobre esse conceito do novo mundo, né? Você falou ali sobre a ideia de que o mundo tá assim, a vida em sociedade, o ser humano, a humanidade como um todo, ela está caminhando numa direção que você não concorda e que você acha que deveria ser diferente. Me explica melhor esse conceito. Sim, exatamente isso. O porquê que eu resolvi criar um novo mundo é justamente porque eu acho que, eu não sei se pode falar palavrão, mas o mundo tá uma merda. Claro que pode. Se olha em volta, o mundo tá uma merda. Tu vê assim, desmatamento, desertificação da área terrestre do planeta, aquecimento global, excesso de lixo, corrupção, violência cada vez mais aumentando, a desigualdade social só aumenta. Então, tu vê
muita coisa ruim. E se você for analisar, por exemplo, excesso de lixo. Por que tem excesso de lixo? Na verdade, o excesso de lixo, a razão do excesso de lixo... O excesso de consumo. Exatamente. Eles precisam vender. Então, faz o excesso de produção. E, além de fazer o excesso de produção, o que acontece? Eles estão diminuindo cada vez mais a vida útil dos produtos para poder vender cada vez mais. Tu vai comprar também um chuveiro, aí queimou uma peça lá. Daí eles estão fazendo com que a peça de reposição saia do mercado, para você ter que comprar um outro novo. A geladeira que durava 20 anos, 30 anos, hoje em dia dura 5. Uhum. Mesma coisa para máquina de lavar, qualquer coisa. Até os carros que duravam muitos anos estão cada vez com vida útil menor. Os celulares, os aparelhos, eles fazem com que os aplicativos não funcionem no modelo mais novo, então você é obrigado a renovar. E quando você faz uma produção em massa, a causa que isso causa é também a extração em excesso. Na verdade, não precisava extrair tanto, mas por essa mentalidade de... É uma cadeia de abusos que levam a um lugar ruim. Isso. Vão ocasionando consequências. Por causa de quê? Do capitalismo, da busca pelo lucro. Isso também é desmatamento, extração. O desmatamento também. Outra causa é a urbanização crescendo horizontalmente. Uhum. Então, cada vez mais estão desmatando para construir casas. Mas o propósito não é construir casa por causa que necessita porque de moradia. Porque tem gente precisando de casa, é porque precisa ganhar mais dinheiro. É totalmente empreendedorismo. Uhum. Essa é a questão que estão fazendo. Daí o que acontece? Os animais ficam sem espaço, estão aparecendo na cidade. Daí o que acontece? Os animais, por exemplo, os ursos aparecem no Japão agora. Daí vão ter que matar os ursos. Daí os animais estão sendo extintos. Assim, é considerado atualmente a 6ª extinção em massa. Uhum. Né? Então, são várias coisas que causam uma cadeia de consequências ruins por causa da ganância, pela busca do dinheiro. E eu falo capitalismo, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, mas o capitalismo que eu falo não é político. Não tem nada a ver com político. É questão de comércio, a busca pelo lucro, apropriação dos recursos naturais, que deveria ser de todos, e a retenção de riqueza. Uhum. Né? Então, essas coisas que eu sou contra, bastante contra nesse sentido. E, posso continuar? Claro! O problema também é a perspectiva para o futuro. Ou seja, se continuar nesse capitalismo, as coisas tendem a ficar muito pior. Temos 8 bilhões de pessoas agora e em 2050 tem previsão para 10 bilhões. Cara, vai acabar com os recursos. Realmente é uma proporção muito grande que não vai sustentar, o planeta não vai sustentar. A desertificação já atinge 40% da área terrestre. Vai piorar, vai secar os rios. Se faltar água, vai ser um terror. As abelhas que polinizam os alimentos estão acabando. Nos Estados Unidos, eu acho que importam abelhas do Brasil para poder polinizar. Caramba!
Então, é um negócio assim, se faltar alimento, como é que vai ser para sustentar essas 10 bilhões? Aí, a tendência do futuro, não estou falando do futuro imediato, mas essa tendência do futuro a longo prazo é ficar que nem o filme do Mad Max, aquele deserto total, e aquele que nem o Quinto Elemento, só prédio, né? Sem nada assim. E se não tiver alimento, vai ser o quê? Canibalismo? É um negócio, né? Tem um É um caminho preocupante, né? preocupante. Então, necessita de mudança. E Peter Drucker já dizia, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. E isso que está acontecendo com a humanidade atualmente. Então, necessita de mudança urgente. Entendi. Então me explica, né? Se você falou que todos os seus projetos eles são interligados para trabalhar em prol desse novo mundo, né? Sim. Eu imagino que a ideia seja que em todas as fases da vida você tenha contato com aquela pessoa para que quando ela perceber que essa metodologia é algo que faz sentido para a vida dela, ela consiga seguir a trilha do início ao fim. Então, vou dar um exemplo de onde eu estou querendo chegar. Eu imagino que o primeiro ponto dessa construção seja o livro infantil. Vamos supor, você criou projetos para que cada fase da vida tenha um ponto de contato com a metodologia. É mais ou menos isso ou eu estou pensando errado? O propósito de criar um novo mundo é assim, um propósito meu Certo. propósito de alma. E tudo que eu faço, todos os meus projetos estão interligados nesse propósito. Uhum. Inclusive o livro infantil. A mentoria, além do dinheiro, é para ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito da alma. Para você ter mais significado na sua vida, poder expressar o que é verdade para você. Então, eu tenho um trabalho de 1 ano para ajudar a você encontrar esse teu propósito da alma. Uhum. Aí tem toda a metodologia envolvida para facilitar. Eu levei 12 anos fazendo um trabalho espiritual, uma busca profunda. Uhum. Mas eu consigo encurtar isso, porque eu já passei pelas dificuldades. Eu sei o que a pessoa passa por isso. Então, desde meditação, desde como desenvolver o projeto. E dentro desse meu propósito, então eu tenho vários projetos que eu faço, mas dentro desse meu propósito da alma, eu tenho a parte, os 12 projetos iniciais para a construção do novo mundo, que eu vou falar mais para frente, que já são outras coisas. Certo. Mas essa é para criar. Tudo que eu faço está dentro desse criação do novo mundo. Mas os 12 projetos iniciais já são uns projetos maiores, Entendi. escala globais. Uhum. Então, Sim. me dá um pouco mais de detalhes sobre cada um desses projetos, né? Você falou aqui do livro infantil, Mamãe, Quem é Deus? Sim. Me explica como que ele se conecta com esse seu objetivo. Qual é o propósito dele dentro desse conceito do novo mundo? Então, esse tem a questão de ensinar sobre Deus, sobre o amor de Deus, como ele demonstra o amor para as crianças, que para a criança é difícil compreender, né, sobre... É difícil a criança ter uma ideia sobre... Por exemplo, quando eu era pequeno, eu perguntava, mas quem é Deus? Porque não dá para ver, né? Uhum. Então, ele explica justamente essa questão. Então, as crianças tendo contato, compreendendo, começando a abrir sua perspectiva, né, para o amor, pela gentileza. Aqui tem um pouco da questão do bullying, trabalha um pouco a questão do bullying também. Então,
é justamente o primeiro contato da criança com Deus, né? Isso, Com a espiritualidade, com Com a fazer o espiri- bem, é, com exato. fazer o bem sem olhar a quem, né? E eu acho também muito interessante porque o livro infantil é um momento que os pais podem ter um momento com o filho, né? Uhum. E falar sobre amor, falar sobre Deus é um momento mágico assim para a família. Entendi. Então não é só uma forma de você apresentar para a criança o mundo da espiritualidade, é também uma forma de você fomentar ali dentro da família Sim, sim. um momento de carinho, de atenção. Sim. Faz total sentido. Dentro dos outros projetos ali que você falou, né? Você tem o aplicativo, você tem o canal, você tem a mentoria. O que você acha que mais se liga com esse lado da espiritualidade, da religião? Pelo que eu entendi, seria mais esse lado da mentoria, não é isso? O mentoria vai direto com o propósito da alma. Uhum. Então, só que a minha base é cristã. Certo. E eu falo muito com essa base, mas eu não tenho a limitação de religião. Uhum. Porque para mim, Deus é um. Então, é um para quem? Para todos. Não importa se é ateu, se é cristão, se é budista, se é... sei lá. Não importa a religião, não importa a coisa, Deus vai ser para todos. Então, o meu não vai muito na questão da religião. Eu cito muito a Bíblia porque é a minha base. Uhum. Né? E o propósito da alma é justamente ele precisa se ver, se ouvir. Porque a gente fica nesse mundo cotidiano e acorda, já começa a trabalhar, porque entra numa rotina para essa busca do dinheiro, busca do sustento, busca corrida dos ratos, do né? sucesso. E você acaba não tendo tempo nem para si, nem para a natureza. Então, nem vê o céu, né? Não tem descanso, fica só na correria, então perde esse contato consigo mesmo, ouvir a voz interior e também esse contato com a natureza. Só de você andar descalço na grama já equilibra a tua energia. Então, ter esse momento de parada para respirar é uma coisa que já te alinha, Uhum. né? E quando começa a trabalhar essa parte, você tende a ter mais clareza sobre o teu próximo passo, o que tu deve fazer, qual é o que tu deve buscar, né? Tu começa a ouvir mais também a voz interior, que é a intuição, né? Começa a vir mais, cada vez mais. Entendi. E pelo que eu entendi, então, o projeto da mentoria colabora com o seu conceito de novo mundo, Sim. porque você está criando dentro das pessoas a consciência de que elas não precisam seguir aquele caminho pré-determinado pelo capitalismo, mais ou menos isso? Sim. E outra coisa é o seguinte, a vantagem da mentoria é que eu vou criar uma comunidade, justamente dessas pessoas com um propósito que vai além do dinheiro, que é o bem coletivo, bem do coletivo, né? Que vai fazer algo pelo mundo. Então ela vai ter o projeto dela desenvolvido dentro da mentoria com esse propósito de servir. Entendi. Me fala um pouquinho mais, então, sobre o livro Mudança de Paradigmas, não é isso? Mudando paradigma. Mudando Paradigmas. Sim. Me conta um pouquinho mais sobre o que você quis criar com ele e qual propósito Sim. ele cumpre. Então, mudando paradigma é justamente essa questão, que estamos numa situação atual
muito ruim. E a perspectiva é caos, né? Tem dados publicados pelo Instituto Chico Mendes, eu acho que chama Livro Vermelho, que tem 1.170 animais com risco de extinção aqui no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil. Caramba. E no global falam de 1 milhão de espécies em risco de extinção, não só animais como plantas, nas próximas décadas. Então, a situação, a perspectiva do futuro é um caos, né? não só nessa parte da natureza, como na parte social, porque cada vez mais aumenta a desigualdade social, causa mais conflito, mais violência, as pessoas estão se afastando do amor e também tem o caos espiritual, que as pessoas estão justamente desconectando de Deus e estão só nos aparelhos e fica uma vida fútil, vazia, né? Então, esse é o perspectiva ruim do futuro. Daí o livro fala também que a questão é a seguinte: a raiz do problema é o capitalismo. Por quê? Quando a gente busca o lucro, na verdade a gente tem essa questão de tirar vantagem sobre o próximo. Daí quando você tira vantagem, é como se fosse -1 mais -1. O resultado sempre vai ser -2, vai ser sempre negativo. Quando a gente pensa na visão global, só tende a piorar. Porque só estamos tirando, um tira a vantagem do outro, um tira a vantagem do outro. Daí as coisas vão piorando cada vez mais. Daí, outra questão é o seguinte: se a gente continuar fazendo as mesmas ações, a gente só vai obter os mesmos resultados. E ainda pior, porque pela consistência. Então vai ser mesmo resultado e agravado. Então é isso que a gente está vivendo. Daí eu falo também no livro o seguinte, que o capitalismo é do diabo. Ou seja, na verdade, o mundo está sendo governado pelo dinheiro e pelo diabo. Por quê? Não é os governantes que governam o mundo, é sempre o dinheiro e a ganância. Isso que gira o mundo. É sempre o comércio. É o que domina o mundo. Daí, na Bíblia, eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que fala que o amor ao dinheiro é a origem do mal. Então, até na Bíblia já está bem claro isso, que é o amor ao dinheiro que causa a origem do mal. Já era um problema claro já nessa época, né? Já. O capitalismo, ele prega o seguinte: se eu tiver bem, o resto que se foda. Não tem problema, pode falar. Beleza. Então, é sempre o benefício próprio. Esse é o que o capitalismo pega. Outra coisa que o capitalismo pega, justamente por esse benefício próprio, é o individualismo. Não existe colaboração no capitalismo, sempre é o individualismo. A colaboração que existe são parcerias,
não é colaboração de verdade, é parcerias para o grupo lucrar mais. Então, daí mesma coisa, vem o interesse. Você só faz alguma coisa por alguém se você tiver algum interesse por trás. Né? Se alguém fizer alguma coisa por você. E outra coisa que o capitalismo prega, agora fugiu da mente, mas eles só tende a distorcer valores. Então, as pessoas que vivem nesse sistema já vêm com os valores sendo distorcidos gradativamente. Entendi. E assim, Posso pegar água aqui? Pode, claro. O conteúdo do livro de Mudando Paradigmas, né? Como que você escreveu, como é que você estruturou ele para que ele traga de fato uma mudança efetiva na vida de quem está lendo? O que você colocou em pauta? Quais são os assuntos que você aborda? Como que você cria? Como que você abordou esse projeto para que ele colabore com o resultado final que você quer ter de colaborar com o seu conceito de novo mundo? O propósito do livro é elevação da consciência. Então, eu cito várias coisas dentro do livro para as pessoas terem essa mudança de perspectiva. Certo. Dentro do livro, eu tenho os 12 projetos iniciais para a construção do novo mundo, que eu explico cada um desses projetos. Uhum. Mas antes de eu falar sobre os projetos, eu preciso explicar, contextualizar. Ou seja, na verdade, uma grande farsa do mundo é que o custo não existe. Vou tentar explicar. Vamos supor que a gente come uma laranja. Dentro da laranja tem sementes. Certo. Beleza. Eu pego essa semente e eu planto. Vai nascer o broto, vai crescer, vai virar uma árvore que vai dar um monte de laranjas. E dentro dessas laranjas tem um monte de sementes. Cadê o custo nisso? Uhum. Não tem. Daí eu falo essas coisas para os meus amigos. Daí. E o adubo? Cocô de vaca tem custo? Cocô de galinha tem custo? O humus é cocô de minhoca. Cadê o custo? Beleza. Água. Água, tem água da chuva, água dos rios, água subterrânea. Cadê o custo? Não tem custo. Energia. Energia solar, energia hidráulica, energia gerada pela combustão. A hidráulica e eólica, na verdade, é movimento cinético sendo transformado em energia. Uhum. Então, cadê o custo? Não tem custo. Aí, matéria-prima. Matéria-prima é extração. Está pegando ali do chão ouro, ferro. Cadê o custo? Não tem custo. Mão de obra. O que você gasta quando você trabalha? Energia. Energia. Como é que você recupera a tua energia? Alimentação. Alimentando e dormindo. Você não tem que alimentar e dormir todos os dias, independente de trabalhar ou não? Cadê o custo? Não tem custo. Daí, conhecimento. Conhecimento também. Cadê o custo de conhecimento? Não existe custo. Aí, equipamentos. Equipamentos nada mais é do que matéria-prima, conhecimento e mão de obra, todos eles não têm custo, que transforma em equipamentos, ferramentas. Não tem custo. Moradia. Moradia é pior.
Quando eu pergunto assim, vamos supor, o planeta é de quem? É só dos seres humanos ou de todos os animais? Quem Você- tem mais direito a ele, Não, né? mas você responderia o quê? Legalmente uma coisa e moralmente outra. Na minha, o meu conceito Exatamente. moral não necessariamente está de acordo com o conceito legal da Exato. maioria dos países. Exato. Quando eu pergunto de quem é o planeta, a maioria das pessoas respondem, é de todos os seres. Daí eu falo justamente isso. Então, por que só o ser humano pode comprar e vender? Cadê a assinatura do passarinho Uhum. dizendo que você podia se apossar daquela terra? Desde o início da história da humanidade, está sendo feito essa apropriação indevida dos recursos naturais pelos seres humanos. Então, nada, voltando para a questão do custo, não existe nada com custo. Custo é uma invenção. E como é que gera custo? Por que isso custa, esse copo custa R$10, a água custa 3? Por que custa? Por causa dos filhos da mãe que querem obter lucro. É só por causa disso que existe o custo. A gente só tem custo de todas as coisas por causa que alguém está querendo tirar lucro, tirar vantagem. Então, nada, absolutamente nada nesse mundo tem custo. Daí entra o meu projeto. Um dos meus primeiros projetos é devolver o planeta para todos os seres, que é um projeto gigante. Dentro desse projeto tem o projeto Oasis. Dentro de cada um dos meus projetos tem um monte de projetos menores. Projetos Oasis para recuperar, reflorestar a natureza, usando a própria natureza ao seu favor. Por que eu preciso desse projeto? Porque o ser humano está devastando com a natureza, então precisa ter um trabalho nesse sentido que seja mais rápido do que a velocidade de destruição causada pelo ser humano. Beleza. Esse é o projeto número 1. O projeto número 4 é alimentação para todos, alimentação grátis para todos. Daí dentro do projeto número 4, que é alimentação grátis para todos, eu tenho vários projetos, por exemplo, fazenda comunitária. Por exemplo, na minha casa, no meu jardim, eu tenho um espaço de 15 metros quadrados, que eu tenho horta, tenho bananeira, pé de lima, pé de poncã, pé de laranja, couve, manteiga, alface. Cara, tem muita coisa. Pitanga, café. Produzo muita coisa numa área minúscula que é 15 metros quadrados. E eu não só produzo para mim, como eu distribuo para 5 famílias vizinhas, distribuo alimento para funcionários da minha rua, né? Funcionário da padaria, funcionário da não sei quem. Todo mundo eu ofereço, distribuo a comida. Para os padres, eu distribuo também. Então, o que acontece? Tem um excesso de produção só nessa área de 15 metros quadrados que eu consigo produzir muito alimento. Então, imagina numa fazenda comunitária, como dá para produzir muito. Beleza. Daí eu faço, por exemplo, uma quitanda. Só que uma quitanda que não vende. Vai ter o alimento grátis para distribuir. Aí, vamos supor, pegando o exemplo da laranja, vamos supor que em Petrópolis o consumo da laranja seja 200 mil laranjas no ano. Estou dando um chute, não faço ideia ao número. Uhum. Mas se eu produzir essas 200 mil laranjas no ano, coloco nessa quitanda e distribuo gratuitamente aqui em Petrópolis, o que vai acontecer com o mercado da laranja? O preço vai cair. Não só isso. Porque eu estou distribuindo de graça. Acaba com o mercado. Para que a pessoa vai comprar se vai ter lá de graça?
eu consigo acabar com o mercado. Se eu faço isso com a laranja, se eu faço isso com a maçã, se eu faço isso com a carne, se eu faço isso com o frango, se eu faço isso com camarão, se eu faço isso com cogumelo, o que vai acontecer? Eu acabo com o mercado. Se eu acabo com o mercado, eu acabo com o dinheiro. O dinheiro deixará de ser necessário. Então, esse é um dos projetos, né? E eu falei da carne, mas eu não expliquei. Por exemplo, carne também. Os animais, por exemplo, camarão, eles se reproduzem. Cadê o custo? Tudo que o Deus fez, na verdade, eles se reproduzem sem a gente entender por que da semente nasce o broto. Né? Eles se reproduzem. Ali não tem nada de custo. É tudo renovável. Isso. E o ser humano que transforma a bênção de Deus em maldição, justamente por obtenção de lucro. Por exemplo, quando tem abundância na safra, o que eles fazem? Em vez de colocar no mercado, porque isso abaixaria o preço, eles fazem retenção, estoque, para vender no próximo ano. Então, essas coisas que acontecem. Daí, meu outro projeto, por exemplo, eu acho que é o projeto número 8, Free Rental. O que seria? É que nem um shopping, só que você não compra. Você vai lá e aluga de graça. E o que vai ter? Tudo. Por exemplo, eu tenho em casa cortador de grama. Eu uso uma vez por semana. Para que eu preciso do cortador de grama na minha casa? Poderia ter esse free rental. Eu vou lá e alugo quando eu preciso. Eu pego lá e alugo, devolvo. Simples. Martelo. Quantos anos eu não mexo no martelo? Tá lá em casa. Por que cada família tem que ter um? Não precisa. Roupas. Dá para fazer alugar. É lógico que coisas pessoais, cueca, coisas que, por exemplo, celular, tu vai ter cada um o teu. De boa. Mas muitas coisas que poderiam ser carro. Não precisa todo mundo, cada família ter um carro. Tu vai e aluga. Então, esse projeto Free Rental. E também espaço. Para que você precisa de ter um espaço? Vamos supor que pudesse alugar, quer dar aula, vou lá e alugo. De graça. Tem um espaço. Quando você faz isso, além de acabar com o mercado, né, acabar com a necessidade do dinheiro, você também diminui a produção. Então, é justamente a mudança de paradigma. Outro projeto número 9, Cidade Vertical. O que seria? É como se fosse aquele cruzeiro chique. Tem um cruzeiro de navio, tem tudo. Tem lazer, comida. Tem uns que são um cruzeiro grande que cabe 50 mil pessoas. Mais ou menos isso. Ou seja, construir prédios gigantes que caibam 100 mil pessoas, que tem tudo. Tudo. Tudo de graça, do conforto, do melhor, lazer, tudo. Para todos. E dá para fazer porque justamente nada tem custo. Quando entende que nada tem custo, todas as coisas se tornam possíveis de ser feitas. Então, eu tenho vários projetos. São 12 projetos e tudo gigantes, né? Só que, o que acontece? Eu não preciso fazer o projeto grande desde o início. Vou fazendo protótipos pequenos, valido o conceito e vou aumentando gradativamente.
Aí, justamente isso, a mudança que eu vou fazer com essa criação do novo mundo não é um projeto para agora. Eu estou plantando sementes para serem colhidas daqui a 2, 3 gerações, lá na frente. Ou seja, 100 anos, 150 anos, isso numa visão otimista. E vão acontecer em fases. Primeiro, que é a fase 0, que é a fase que a gente está agora. Ou seja, mas antes de explicar a fase, o que eu estou fazendo? É como se estivesse carregando uma rocha assim para cima da montanha. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu estou levando para cima da montanha. Mas depois que eu levar no cima da montanha, eu só faço assim, ó, e ela vai rolando sozinha. Ou seja, eu preciso plantar sementes que façam projetos, múltiplos projetos, que são 12 áreas diferentes, simultaneamente e em escala global. Aí eu consigo transformar o mundo. Só que eu não estou no ponto zero. O meu ponto zero não é aqui. A situação atual é lá embaixo, é no negativo. Eu tenho que pegar a rocha que está lá embaixo, puxar até em cima para chegar no ponto zero. Ou seja, eu tenho que elevar a consciência da humanidade. As pessoas estão doidas, estão vendo que estão fazendo coisa ruim, estão vendo que estão acontecendo coisa ruim e continuam fazendo a mesma coisa. Ou seja, precisa despertar. É aquele, na Bíblia fala que todo mundo está dormindo. Precisa ter o acordar, né? Pô, acorda aí que não estamos no caminho certo. Então, essa é a fase 0. A fase 0 é o despertar da humanidade, elevação da consciência da humanidade, iniciar esses vários projetos, plantar a semente. E, para mim, o livro Mudando Paradigma não é teórico. Ele funciona na prática. As pessoas só vão compreender quando começar a ver os meus projetos em andamento. Aí eles vão entender o meu livro. Então, essa é a questão. Daí, fase 1, qual seria? Quando eu começar a replicar esses projetos, eu vou fazer o projeto, a startup do projeto, vou fazer todo destrinchado, tutorial do projeto, gravar, todo gravado. A gravação vai servir para o tutorial e vai servir também para a divulgação na minha rede social. Vai mostrar o resultado. Isso vai gerar um movimento que vai aumentar o engajamento. E para eu fazer esses projetos, 12 projetos, o que eu preciso? Eu preciso de dinheiro, capital e engajamento. Então, não tem como, porque a situação atual, agora no mundo, é o capitalismo. Essa é a nossa realidade. Então, para fazer qualquer coisa, para eu contratar uma equipe, para eu ter um recurso, não sei o quê, eu vou ter que ter dinheiro. Então, isso não tem como esperar. E um negócio. Eu falo mal, assim, dos ricos, assim, questão do capitalismo. É óbvio, né, que eu falo mal, porque, por exemplo, 1%, atualmente, 1% da população detém 50% da riqueza do mundo. Então, a situação é muito grave mesmo. Sendo que 44% da população, 3,6 bilhões de pessoas, vivem com 6,85 dólares por dia. Sendo que dentro desses 44%, 3,6 bilhões,
700 milhões de pessoas vivem com $1,15 por dia. Ou seja, $1,15, não, $2,15. $2,15 é R$10, R$11 por dia. Como é que vive? 10 reais, 30 vezes dá R$300, R$330 por mês. Como que vai comer? Como que vai morar? Não deve morar em casa. Então, a situação é muito grave. Então, eu sou contra os ricos no sentido tal, mas eu falo mal assim do capitalismo, mas a questão é, não tem condenação, não tem cobrança, não tem culpa. Por quê? A gente só conhece essa forma de ver. Só foi ensinado isso. Então eu não tenho essa jogança de, não, você é rico, você é mau. Não. Se você for pensar, pergunta para qualquer pobre. O sonho de qualquer pobre é o quê? Se tornar rico. Então não tem diferença nenhuma. Não é porque é pobre que é bom. Eu estou falando mudança do sistema. Eu estou apresentando uma nova forma de viver. Então, o meu negócio não é culpa, não é cobrança, não é essa questão de coisa. O meu é do despertar. Não é especificamente aquela pessoa que é o problema, é o sistema que fez aquela pessoa se comportar daquela forma. O sistema que a gente aprendeu até hoje, todo desde o início, desde os feudos, desde os reis, tudo é apropriação do terreno, tira vantagem sobre todo mundo, impostos, não sei o quê. Tudo isso está errado. Divisão de territórios, tudo isso está errado. Então, eu estou falando que lá de trás, a vida do ser humano está ruim. Se continuar, vai ser pior o futuro. Então, estou apresentando um novo. Então, o meu negócio não é só questão do despertar, de mudar a perspectiva. E para mim não importa o que tu fez até hoje. O que importa para mim é o que tu vai fazer amanhã. Após entender, após compreender, se você vai buscar um propósito maior além do dinheiro. Exatamente isso. Daí, voltando para a fase, fiz uma ressalva. Aí a fase 1 é justamente quando eu começo a fazer os protótipos, replicar em escala global, porque o meu, como não tem essa questão do fins lucrativo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer replicável para qualquer pessoa do mundo poder copiar. Não tem aquele negócio de patente. Fui eu que fiz. Não tenho exatamente. Quanto mais gente fizer, mais rápido vai ocorrer a mudança. Só precisa alinhar. Por quê? Tem determinadas questões que precisa ser alinhado. Por quê? Quantos projetos de ONG, tanto social quanto ambiental, existe no mundo? Tem muita gente trabalhando. Por que não melhora? Por que o mundo não melhora? Porque as coisas que eles estão fazendo são hipócritas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar também. Tem tantos assuntos, né? Sim, é muita complexidade. Então, a fase 1 é justamente quando eu começo a replicar em escala global. Isso vai, explodir a mente das pessoas. Por quê? Elas não estão acostumadas com isso. Imagina, você vai numa quitanda e tem coisa de graça. Como assim? Né? Então, isso pode, no início, vai ter, vai acontecer, com certeza, pessoas que vai pegar um monte, né, desnecessariamente. Vai ser uma fase de adaptação ali. Exato. Vai ter adaptação e melhoria. Isso não vai ter jeito. Todos os projetos têm que ser implantados para ocorrer os problemas, para poder fazer ajustes. Então, são fases. Então, essa é a fase 1. A fase 2 é justamente quando eu começo, esses projetos já estiver em escala global. Então, as pessoas vão ter o contato com a abundância, porque tudo vai estar de graça.
Então, é aí que vamos começar a colher o fruto do novo mundo. E a fase 3 é quando começa a ocorrer a mudança no nosso DNA. Por quê? Atualmente, dentro do nosso DNA, existem os genes da violência. Esse genes da violência, ele ocorre justamente porque a gente está exposto em um ambiente hostil. O ambiente hostil é causado pelo capitalismo. O capitalismo, ele prega o individualismo, o benefício próprio. Isso gera competição. Competição gera escassez, né? E ambiente mais hostil. É sempre estar disputando, sempre nervoso. Dentro do nosso DNA tem os genes da violência que foi durante anos e anos e anos e anos exposto a esse ambiente hostil. Quando a gente muda o ambiente em ambiente de abundância, as crianças que vão nascendo já vão acostumando com esse ambiente de abundância, generosidade, amor, colaboração verdadeira, onde todo mundo se ajuda para ter um mundo melhor. Daí, em 2, 3 gerações, talvez mais, vão sumindo esses genes da violência. Então, é uma mudança que vai ocorrer gradativamente. Não só tem a fase 0 que estamos, fase 1, fase 2, fase 3, vai ter fase 4, fase 5, fase 6, fase 7, só que a gente não consegue enxergar o quanto vai mudar. Porque do ponto que a gente está, a gente não consegue ver. Então, eu consigo ver pelo menos até uma fase 3. E o ponto é, quando eu falo essas coisas, muita gente fica com medo, né? Mas não precisa ter medo da mudança, por quê? Pior do que está, só fica se a gente continuar no mesmo caminho. O que eu estou propondo é justamente o contrário. É a melhoria. Vai ser melhoria drástica. Todo mundo vai ter tudo do bom e do melhor. Por quê? É uma mudança da realidade, né? E a questão é o novo mundo, ele acaba com o mal para sempre. Por quê? Ele acaba com mercado. Ele acabando com o mercado, ele acaba com dinheiro. Acabando com dinheiro, acaba todos os maus. Acaba com corrupção. Para que você vai roubar se você já tem tudo? Então, acaba com corrupção, assalto, golpes. O que tem de golpe, o que você recebe no celular, toda hora tem um cara querendo tirar vantagem. Acaba com tudo isso. Não só acaba com mal nesse sentido, mas acaba também com os maus assim sutis, aquela relação por interesse. Não tem mais. Todo mundo vai ter tudo. Então, a relação da humanidade um com o outro sempre vai ser pura. Então, vai ter uma transformação muito benéfica, onde as pessoas vão ser mais gentis, vão ter abundância verdadeira e contato com amor, carinho, generosidade, e também vão ter uma verdadeira alegria de viver. Por quê? Se você não precisa se preocupar em trabalhar para ter sustento, não precisa trabalhar para dar uma vida boa para a tua família, porque já vai ter tudo de bom, do melhor. Tu não gasta mais aquele 8 horas por dia trabalhando. Tu pode gastar para fazer o que mais te agrada, que mais te traz felicidade.
Se não quiser fazer nada, fica na rede descansando. Vai ser opção. O trabalho não vai ser obrigatório, vai ser exclusivamente opcional e mais assim, o teu propósito de vida, né? Então, essa é a minha ideia, essa é todo meu propósito, né, da criação do Novo Mundo. E a mentoria é justamente para ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida e só que não é para todo mundo, né? É um negócio assim que não é para todo mundo. É justamente para quem realmente entendeu a lógica, para quem realmente entendeu a visão, quem acredita em si mesmo. Porque tem muita gente que quando eu apresento essas coisas, fala que é utopia. Uhum. Né? Isso é uma utopia. Não. Tudo que existe hoje, antes foi ideia na cabeça de alguém. E para mim, utopia seria assim, o voto. Para que você vota? Você acha que o governante vai fazer alguma coisa para melhorar o mundo? Não estou falando de partido, não. Não importa o partido. Isso, para mim, não faz sentido. Para que você vota? Acredita mesmo que vai ter uma mudança real? Tem 2000 anos que estamos fazendo merda atrás de merda. Nada vai mudar se continuar nesse sistema. Então, isso para mim não é utopia. Não importa, porque os passos podem ser pequenos. Vamos dar um exemplo. Tu consegue ir para os Estados Unidos a pé? Não. Não, estou falando assim, é possível. Ah, sim. Uhum. Fisicamente, sim. Sim. Existe uma terra ali, um caminho Exato. a ser trilhado, sim. Então, por mais que seja distante, muito distante, não quer dizer que seja impossível. A única coisa que tu precisa saber é a direção e dar os passos pequenininhos nessa direção. E aquele negócio. Quando começar a propagar, quando tiver capital, quando tiver engajamento, isso vai propagar numa proporção que vai acontecer a mudança cada vez mais rápido. Então, para quem entendeu a lógica, para quem confia na sua capacidade, essa mentoria é para você. Eu queria entender um pouquinho mais sobre o papel que cada um dos projetos tem dentro desse conceito todo, né? A gente falou do livro infantil, a gente falou muito pouco sobre o aplicativo, sobre o projeto o canal do Paraíso das Minhocas. Me conta um pouquinho mais o papel que cada um desses projetos tem nesse conceito. Vamos falar um pouco sobre o canal, por exemplo. O canal Paraíso da Minhoca é justamente esse negócio da reciclagem. Uhum. Porque como é uma prova, é um protótipo que funciona, já foi validado, que eu consigo reciclar mais de 30% dos resíduos de lixo residencial. Então, o que acontece? Eu já fiz a validação do projeto, agora eu só preciso fazer o quê? Conseguir capital para ampliar esse projeto, fazer uma startup já. Vamos supor, eu fiz pegando o lixo da minha casa, pegando o lixo do marceneiro conhecido, pegando o lixo do confeiteiro. Então, fiz esse negócio. Agora, eu só preciso fazer em escala maior. Ou seja, vamos supor que eu faça compre um terreno e faça a reciclagem para o bairro. Uhum. Eu faço todo
gravo toda a estrutura, gravo e faço detalhe de toda a estrutura, faço tutorial para as pessoas poderem assistir, replicar. Daí eu consigo verba e replico em outro bairro. Aí, além de replicar, eu faço um outro projeto já pegando uma área maior. Eu amplio. Aí eu consigo atender a cidade, por exemplo. Aí eu faço isso e vou replicando e vou divulgar. Eu divulgo esse projeto, as pessoas vão assistir e vão conseguir reproduzir porque vai estar tudo estruturado como que faz, o que é necessário, quais são os equipamentos necessários, como que você faz para reproduzir, vai estar tudo estruturado. Daí uma pessoa lá na Índia vai conseguir fazer o mesmo projeto. Daí vai divulgando, vai espalhando. É sempre assim. Começa pequeno e vai aumentando. É tudo uma questão ali que colabora para o compartilhamento de conhecimento que, no final das contas, está te ajudando a empurrar a pedra em direção ao projeto completo, né? Levando a pedra, a rocha lá para o topo da montanha. Depois que chegar lá, é só empurrar, que daí vai rolar sozinho. As coisas vão espalhar de tal forma. E esse Paraíso da Minhoca seria um projeto minúsculo dentro do projeto de reciclagem que está dentro do projeto de reciclagem e projeto de criação de minhocas que está dentro do primeiro projeto, que é devolver o planeta a todos os seres. Então, dentro de um projeto, eu tenho vários projetos que são destrinchados até ficar um projeto minúsculo. Então, tudo está interligado, todas as coisas. E o aplicativo Flowstate que você falou, é justamente por eu fazer múltiplos projetos simultaneamente, eu precisava me organizar. Então, dentro dele, ele alinha o propósito de vida com a tua próxima ação. Então, tu faz uma lista de tarefas, daí coloca prioridade em cada uma delas. Primeiro você escreve o teu propósito de vida. Daí você faz uma lista de tarefas, todas as tarefas. Daí você consegue botar prioridade e ele te mostra a tua próxima ação claramente. E além disso, tem vários fatores dentro do aplicativo ele separa as tarefas que são diárias para tarefas que não são diárias. A tarefa que você faz diariamente, na verdade, são tarefas para criar hábito. Ou seja, por exemplo, exercício físico. Eu quero criar o hábito de exercício físico para isso ficar dentro da minha personalidade. Ou seja, uma melhoria dentro da minha personalidade. Beber água, 2 litros por dia. Também é uma coisa que eu estou fazendo para cuidar do meu corpo, para criar um hábito benéfico para mim. Então, tarefas diárias é para criar hábito. Os hábitos que você já criou não precisa estar na lista, porque você já faz. Então, os hábitos já desconsidera. Você faz uma lista das tarefas, separa se é tarefa diária ou não, e as tarefas que não são diárias, eu considero ações para atingir algum objetivo. Daí, estando alinhado com o seu propósito de vida, você consegue fazer uma ação que realmente vai te trazer a transformação. Então, o aplicativo Flowstate é justamente para te transformar numa versão melhor de você. Usando o aplicativo, você vira quase que um super-homem. Porque você fica muito eficiente e como é que fala? Além disso, tem outros fatores, por exemplo, ele tem dentro do aplicativo, se você tem uma próxima ação
e não consegue executar, né? Daí ele te dá um alerta avisando. Melhor você escrever o motivo, lembrar do motivo porque essa ação é importante para você. Então ele tem um sistema de alerta a 2 dias, tem um sistema de alerta a 3 dias. Por exemplo, passou 3 dias, você não conseguiu executar a tua próxima ação, tu precisa destrinchar essa ação em passos Em menos pequenos. ações, né? Porque- Em mais ações, né, na verdade. Porque, na verdade, a tua ação é ampla demais. Por exemplo, eu botei lá, escrever o livro como minha próxima ação, e eu não consigo executar, é porque essa ação Tá muito grande. está muito grande. Eu tenho que falar. Não, primeiro Escrever o primeiro capítulo. ou escreve um rascunho das ideias dos capítulos, né? E Destrincha a ideia em tópicos. exatamente. Daí pega o tópico, pesquisa na internet sobre o tópico, sobre o capítulo. Pergunta para aí, né, inteligência artificial. Vamos fazendo essas coisas e destrincha em passos pequenos. E vai executando os passos pequenos até concluir a ação. Então, tem vários sistemas dentro do aplicativo que é muito complexo. É simples, mas é complexo. Tem vários fatores, né? E o do equilíbrio. Quando você só está focado naquele negócio, as outras áreas, relacionamento, saúde, né? Porque quando você só está focado no teu objetivo, tu deixa de comer bem, não dorme bem. Então, ele te mostra dentro da sua lista o que você concluiu e qual área que você deixou negligenciada. Então, ele tem esse sistema dentro do aplicativo. É bem, bem legal. É uma coisa que eu aperfeiçoei nessa minha jornada desses múltiplos projetos. A organização pessoal foi necessária para eu poder executar. É o tipo de coisa que colabora para que as pessoas que têm consciência do papel delas no mundo se organizem e se tornem mais eficientes nesse processo de revolução, vamos dizer assim, de transformação do mundo em algo novo, né? Sim. E até mesmo para a pessoa que está no capitalismo vivendo a busca do sucesso, né? Esse aplicativo é um negócio, ferramenta que realmente te transforma em uma alta performance. Né? Porque ele te elimina, quando tu foca no teu próximo passo, elimina todo o resto. Não, interessante. Uma coisa que ficou, que me trouxe um pouco de dúvida, eu queria entender um pouquinho mais desses 12 anos que você falou que você viveu, né? Sim. Que você precisou passar por uma jornada espiritual, não sei se poderia chamar dessa forma, para que você tomasse consciência da pessoa que você é hoje, né? Da visão de mundo que você criou hoje. Me conta um pouquinho mais sobre quem você era antes desse processo e o que você viveu para que você chegasse aqui hoje. Então, eu sempre tive contato com Deus. Isso foi sempre, a minha vida inteira. E eu sempre tive essa busca espiritual. Mas antes esses 12 anos, antes disso, eu já tinha lido 3 vezes a Bíblia, o Novo Testamento, já tinha uma formação bem forte cristã, né? Porque, para mim, o importante não é você memorizar a palavra de Deus, e sim você gravar dentro do coração e viver isso como sua verdade. Então, já tinha um grau espiritual bem elevado. Porém, eu comecei o caminho de meditação nesses 12 anos. A meditação me trouxe um trabalho interno muito grande. É como se fosse uma cebola. Tu vai descascando camada por camada.
camada por camada, até chegar no fundo, Uhum. na raiz, que normalmente é o medo. As pessoas movem pelo medo. E tu vai descascando, 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 descascando. E até chegar no profundo. Ou seja, eu consigo hoje, antes, por exemplo, eu teria medo de falar com as pessoas para ver a reação das pessoas, né? Hoje não, eu consigo falar. Eu estou criando um novo mundo. As pessoas é utópico, debocham, riem de mim, fala que é difícil, fala que não sei o quê. A quantidade negativa que as pessoas me mandam quando eu falo isso é muito grande. E eu não estou nem aí. Porque isso é a minha verdade Tá interior. claro dentro de você, né? Está claro dentro de mim. É o meu propósito. É o que eu vim fazer aqui. Então, a grande transformação é essa. Tem muitas outras transformações. O que acontece? No início, como é que eu posso falar? Tenho que falar de vibração. Vamos lá. Eu adoro assunto espiritual. Mas quando você está numa vibração muito baixa, que é justamente por causa do medo, você emana essa vibração. O que acontece? Essa vibração vai de você, bate em algum lugar e ela volta. Então tu começa a receber um monte de coisa ruim, Uhum. que é justamente a vibração que tu emanou. Ela volta. E ela vai para cá e bate aqui, ela vai para lá e bate em outro lugar mais distante. O que vai voltar depois, porque não é na mesma distância. Ou seja, vai acontecer aqui, depois passa um tempo, acontece aqui. Isso é coisa ruim, uma atrás da outra. Acontece. Porque você está emanando a vibração. E não é que nem o segredo de atração. Não. É eco. A vibração vai para o universo e ela volta. Mas é um eco seu. Não é atração. Beleza. Daí tu começa a fazer o trabalho de meditação. Tu começa a ter o pico de vibração mais alta. Daí tu tem o pico de vibração mais alta. Mas saiu da meditação, tu volta para a vibração mais baixa. Além disso, você está fazendo o trabalho de elevar a tua vibração. Só que vem o eco. Daí acontece coisa ruim. Aí tu foca naquilo. O que acontece? Tu emana de novo a vibração baixa. E que vai emanar, vai bater e vai voltar. Ou seja, esse é um processo gradativo, que é o descascar a camada de cebola, gradativo que vai acontecendo, que quando você chega num determinado nível, as coisas ruins param de acontecer. Só começa a acontecer coisas boas. Você começa a colher os frutos das sementes que você plantou ali atrás. Daí, tipo assim, tudo começa a te favorecer. Os problemas param de acontecer. É lógico que isso é entre aspas, porque quando você está numa elevação muito alta de vibração, você não só atrai as coisas boas, mas as pessoas que estão numa vibração mais baixa, elas são atraídas para você, porque você é a cura. Então, você é a luz, você é a cura. Então, é atraído. E quando você se expõe também num ambiente que está negativo, você absorve essa vibração, porque você atrai. Mas, beleza. Daí outra mudança que aconteceu nesse processo. Antigamente eu ficava doente, não fico mais. Não sei nem o que é doença. Mas isso não é assim de um dia para o outro. Começa a meditar, quando começa a elevar, primeiro sintoma que tu tem, gripe, febre. Por quê? Você está fazendo esse trabalho interno. Então,
As coisas ruins que estão lá dentro começam a vir à tona. E você é resistente, tem a resistência sua, que você não quer mudar. Então, esse trabalho de resistência, não sei o que, você começa a transferir, começa a ter doença, começa a aparecer coisas. Mas depois de um certo tempo, também, gradativamente, você para de ter. É impressionante, não tem. Outra coisa que teve uma mudança muito grande, assim, minha mãe faleceu tal, mas os últimos, sei lá, 10 anos, últimos 7 anos, não sei, eu nunca discuti com ela. Isso é, assim, até para mim, é difícil entender. Se eu olho o meu passado, assim, discutia, é normal. Se tu convive com alguém, tu discute. Tem uma briga. Não tinha. Era impressionante. Então, essa é uma outra mudança que nesse processo de busca espiritual que aconteceu. Outra coisa que acontece muito, estou andando na rua, uma pessoa estranha me para e começa a conversar. E começa a contar a situação dela e começa a conversar. Por quê? Porque eu estou nessa vibração, então as pessoas me buscam, mesmo sem saber. Eu acho que é instintivo. Elas sentem. Outra coisa que aconteceu, eu medito assim praticamente todos os dias na minha varanda, né? Aí o que acontece? As pessoas que vêm na minha casa, quando pisam dentro da minha casa, no portão da minha casa, elas falam: nossa, que paz! Ou seja, o ambiente já ficou numa vibração diferente. E o que isso ocasiona? Antigamente, antes dos 12 anos atrás, entrava ladrão, entre aspas, no meu jardim, quase assim, direto, pessoas. Porque eu fazia a horta, tinha pegada no dia seguinte. Aí arrumava lá, tinha pegada no dia seguinte. Uma vez dei de cara com uma pessoa dentro do meu jardim. Então, tinha pessoa entrando. Cara, hoje em dia eu durmo com a porta aberta à noite. Nada. Não acontece nada. Então, tem várias mudanças, mas isso é um processo gradativo de busca. E outra coisa, download. Aí já é papo espiritual. Você recebe muito downloads. Muito downloads. Então, as ideias vêm. E pode ser a maioria dormindo, ou quando, após meditar, tu vamos supor, tu tem alguma coisa que tu está refletindo no dia. Um dia, 2, até mesmo no mesmo dia, passou 3 dias, vai ter a solução. Vem. E muitas vezes é só dormir. Dormiu, já acorda com a solução na cabeça. É muito rápido. Então, meus 12 anos dessa busca espiritual, eu tenho... E fora isso, eu sinto também a presença. Eu sinto assim uma equipe espiritual muito forte trabalhando por mim. Então eu sinto essa presença muito grande. Eu achei muito interessante isso que você falou do dormir, né? E eu acho que tem algumas coisas a serem exploradas aí, não só no aspecto da meditação, mas eu acho que liga um pouco também com o lado físico, com o lado biológico, que existem estudos que falam muito sobre o poder do descanso para o aprendizado, né? Sim. De que a gente só consegue internalizar um conhecimento e aprender de fato com as coisas que aconteceram no dia a dia quando a gente dorme. Que o processo de dormir é meio que uma forma do cérebro economizar energia no restante do corpo para que ele possa registrar aquilo ali na memória a longo prazo.
Então eu acho que mesmo as pessoas que têm um comportamento mais cético, né, as pessoas que olham e falam, isso é uma utopia, isso aí é papo de gente esquisita, que certamente são coisas que você já ouviu, porque eu convivo com pessoas que têm uma mentalidade muito parecida com a sua e todas elas relatam esse tipo de interação. Mas mesmo que você insista que todos esses conhecimentos, todas essas visões de mundo, toda essa sabedoria, né, vamos colocar dessa forma, mesmo que você insista que toda essa sabedoria precisa vir da ciência, existem explicações científicas para trazer tudo isso também, né? Porque o que acontece? É como disse antes, tudo está interligado. E a ciência nada mais é do que tentativa de dar uma explicação para tudo que acontece. Na verdade, a gente tem mais coisas que a gente não conhece do que o que a gente tem conhecimento. Sim. Então, falar que precisa ser comprovado? Não. As coisas acontecem sem a comprovação, né? Existe tem uma coisa que é engraçado, porque eu percebi isso muito jovem, né? E foi uma coisa que veio completamente interna, veio de mim, não foi algo que alguém me falou e eu aprendi. Eu refleti, eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu lembro quando eu tinha uns 9, 10 anos mais ou menos, eu assisti uma série de documentários do Carl Sagan, que é um grande astrônomo, né, que estudava e falava sobre ciência nos anos 70 e nos anos 80. E eu lembro dele explicando coisas que eu sempre quis saber e eu ficando maravilhado e tal. E aí, só que ele explicava alguma coisa e sempre vinha na minha cabeça, como eu falei, eu era uma criança muito curiosa, né? Sempre vinha na minha cabeça, tá, ele explicou isso aqui, mas por que funciona desse jeito que ele explicou? E aí, conforme o tempo foi passando, né, essa dúvida ficava muito forte na minha cabeça. Trazia uma explicação. Por que o copo é transparente? O copo é transparente porque as ondas eletromagnéticas de luz não são absorvidas por nenhum dos materiais que compõem o copo. Tá. Por que os materiais que compõem o copo não absorvem nenhuma onda eletromagnética? E aí tinha uma outra explicação por trás e tudo mais. Chegou um dia ali por volta da minha adolescência que eu percebi, falei, cara, é logicamente impossível a gente ter explicação de tudo e todas as questões do universo. Por quê? Eu sempre vou poder perguntar por quê de novo. Não existe uma explicação absoluta. Logicamente, é impossível você ter a explicação e a solução para absolutamente todos os problemas. Sim. Porque sempre vai dar para perguntar por quê mais uma vez. É o mesmo conceito da matemática, de que o número infinito não existe, mas ao mesmo tempo existe. O conceito de infinito ele existe, mas ele não é um número. Porque você sempre vai poder pegar esse número e colocar mais um. Você sempre vai poder perguntar por quê mais uma vez. Então você nunca vai ser capaz de explicar cientificamente todas as coisas. Então, na minha visão, e eu acredito que você compartilhe disso, aceitar que existem coisas que jamais serão explicadas faz parte de você respeitar o que significa a ciência. E desde novo, eu falava para mim assim, quanto mais inteligente eu fico, mais burro eu me sinto. Por quê? Quanto mais sei que nada sei. Exatamente. A minha consciência da minha ignorância aumenta. Exatamente. Então, o mundo é muito mais do que a gente vê. Tem muita coisa além disso. Inclusive Deus, né? Então, Eu lembro de um período da minha adolescência onde eu estudei muita religião a partir da ótica da ciência, né? De ter discussões e debates com líderes religiosos, com personalidades científicas, né? Pesquisadores. E eu lembro de um questionamento que
eu nunca senti ele resolvido dentro de mim. É algo que aparece na minha vida, no meu pensamento com certa frequência, né? Como que a ciência eu não vou falar religião, né? A espiritualidade. Como que a ciência e a espiritualidade se conectam, né? Porque, como você mesmo falou, na visão do cristianismo, Deus está em tudo e todas as coisas são parte de Deus. Na sua visão, como que a ciência se conecta com a sua espiritualidade? Como que você vê Deus na ciência e como que a ciência também faz parte de Deus para você? Para mim não existe separação. Tudo está conectado. Então, tudo que existe, não importa se é ciência, se é religião, tudo está conectado. Tudo tem um propósito. E tudo só existe por causa do Criador. Então, até mesmo o mal. Porque se você pensa, é o Criador de todas as coisas, inclusive do mal. Não pensa que o mal é criação do ser humano. Uhum. Né? Então, tudo se conecta, tudo existe, ciência ou não, religião, ciência, quântico, como é que chama aquele... que tem muito agora, né? Como é que chama? Fugiu. Mas não importa, bruxaria, sei lá, tudo está interligado. Apenas óticas diferentes, de ponto de vista diferente. Ou seja, você pode ver o copo daqui, Uhum. você pode ver o copo daqui, você pode ver o copo daqui, você pode ver o copo daqui. É o mesmo copo, mas vai ter visões diferenciadas de cada perspectiva. E não vejo sentido em a pessoa discutir, né? Uhum. Por exemplo, um cara porque é crente discutir com um católico porque, sei lá, não vejo sentido. Discutir com um ateu, não vejo sentido. Tudo está conectado. É interessante. Eu... Desculpa, deu um branco legal aqui. Faz parte, né? Faz parte. Cara, eu acho que assim foi muito interessante a conversa que a gente teve até aqui. Eu consegui colocar em perspectiva muitas coisas que estavam presentes na minha cabeça há anos e que não vinham à tona há muito tempo, né? Me botou para pensar, me botou para refletir. E eu acredito que, assim, independente... Teve uma coisa que você falou sobre o conceito de utopia que me botou para pensar, né? Aquela coisa ali do... É possível ir a pé para os Estados Unidos? E o meu instinto foi pensar, não, porque existe uma região ali na América Central que é intransponível, mas... Tá, e se nada disso existisse, o lugar tá lá, é só cruzar. As circunstâncias impedem, mas o caminho existe. Né? E eu fiquei pensando sobre esse conceito de utopia, porque no final das contas a utopia ela é uma percepção, né? Não é uma condição absoluta. Sim. Como você mesmo falou do custo, do valor, do dinheiro. O que é um custo? É uma criação, é uma percepção. A utopia nada mais é do que um conceito social de um grupo de pessoas que olha para aquilo ali. Se todo mundo acredita que é possível, deixa de ser utopia e passa a ser um projeto. Né? Na hora que você... Quando todo mundo olha e fala isso não é possível, aí realmente é uma utopia. Para deixar de ser uma utopia, basta que aquilo ali seja acreditado por mais pessoas. E para ser acreditado por mais pessoas, alguém tem que acreditar primeiro. Sim. Como você falou, né? Tudo que existe hoje um dia foi ideia, foi utopia um dia. Se existisse no século XVI alguém conversando sobre eletricidade, seria uma utopia. Exatamente. Mas existia e estava lá e foi descoberto e foi desenvolvido e deixou de ser uma utopia e passou a ser uma realidade tão onipresente que hoje é difícil imaginar a vida sem ela. Né? Então,
Eu acho muito interessante essa coisa de ter coragem de brigar pelo que muitos consideram ser uma utopia. É realmente uma ousadia que não é todo mundo que tem coragem de assumir. E tu usou a palavra brigar, mas eu não estou indo contra. Por mais que pareça que eu estou indo contra, não. Eu não estou tentando mudar o mundo. No sentido, eu acho que o velho mundo é muito difícil de ser mudado. Por quê? Está tudo corrompido. As pessoas que estão no poder estão corrompidas. A ideologia está sendo corrompida. Então, tem psicopata no poder, que nem estão querendo fazer guerra em 2026. Como assim? Né? Para quê? Eu não vejo sentido. Uhum. Então, tentar mudar essa estrutura é muita coisa. Eu não vou contra esse. Eu estou criando um novo mundo, um mundo paralelo. Estou plantando semente aqui. É como se tivesse uma tela em branco e começa a pintar. Tentar consertar esse velho, não vou conseguir. Estou criando uma tela em branco e estou começando a pintar do jeito que eu quero. O que eu quero? Quero um mundo harmônico, cheio de amor, abundância para todos, generosidade. Quero ter uma relação com outra pessoa sem aquele negócio de o cara ter medo de o cara tomar alguma coisa de mim, né? Então, é esse mundo que eu quero criar. Então, eu não estou indo contra, eu não estou brigando, não vou tentar brigar. Eu estou criando um novo sem conflito. Aí eu vou plantando minha semente. Quando eles perceberem, já vai ser tarde, porque daí é aquele negócio. A pedra já está lá em cima. Está em cima. Exatamente. Então eu não tenho essa questão da briga. E é aquilo que eu falei anteriormente também. Essa coragem, na verdade, não é que seja coragem no sentido. Esse anos de trabalho, eu consegui chegar na minha verdade. Então eu consigo expressar a minha verdade. Isso é o que está dentro de mim. É o propósito da alma. Existe uma diferença entre o propósito da alma e o propósito da vida. O propósito da vida é aquele que a gente planeja. O propósito da alma não. É aquilo que vem de cima. É o que você já tinha antes de você encarnar nesse planeta. É o que você veio fazer nesse mundo. Esse é o propósito da alma. Então, eu sinto que é minha verdade. Então, eu falo porque é a minha verdade. É o Ken Nakamura é. Então, não é o me tornar, é o ser. Né? Não é uma coisa que você precisa ter coragem para compartilhar, Isso. porque é simplesmente quem você é. Quem eu sou. Eu cheguei nesse ponto. Eu consegui fazer uma busca interior até me descobrir. Né? Então, essa é a questão. E outra coisa dessa distância do objetivo, né? Para mim não importa se é inalcançável, porque eu estou fazendo projetos para serem colhidas daqui a 2, 3 gerações. Então, não importa se eu vou alcançar esse objetivo ou não. A questão é, o meu trilhar, todos os dias eu acordo com empolgação, com felicidade, e felicidade genuína, verdadeira. Eu acordo alegre, porque eu sei que eu estou fazendo as coisas que é a minha verdade interior, que é o que eu acredito, que é o que eu acho que vale a pena viver. Então, é o caminhar, não é o conquistar, e sim o caminhar. Cada dia, cada passo, cada ação, tua próxima ação está alinhado com essa visão. Isso aí. Cara, muito bacana. Sim. Eu acho que a gente falou bastante sobre todos os aspectos, né? Todos os assuntos foram bem explorados.
Você tem alguma outra coisa que você acha que a gente deveria aproveitar e falar aqui de uma vez? Então fica o convite para as pessoas, né? Estou com a minha mentoria aberta agora esse ano e essa mentoria, a primeira turma é especial. Estamos fazendo a diferença aqui, né? Estamos formando essa comunidade de pessoas que querem o bem do próximo. Ou seja, só vai entrar pessoas que têm essa bondade, que só quer o teu bem. E vamos supor que você não entre nessa mentoria. Tranquilo, se você conseguir mudar o teu propósito de vida, do benefício, obtenção do benefício próprio, para o benefício do coletivo, do bem maior, de todas as pessoas e do planeta também. Se você consegue virar essa chave, né, da obtenção do benefício próprio para o bem maior, não importa se o teu trilhar for diferente. Por quê? O propósito será o mesmo. Então não importa se você vai dali e eu daqui. Se a gente tiver o mesmo propósito, vamos chegar no mesmo lugar. E vai se unir. Que nem eu tenho múltiplos projetos que estão sempre alinhados no mesmo propósito. Da mesma forma, não importa se você caminha separado de mim ou comigo. Se tiver essa virada de chave, se conseguir pensar no bem maior de todos, vamos caminhar junto, estamos juntos. E aquele negócio, uma ressalva do questão do capitalismo. Eu falo esse propósito além do dinheiro, mentoria além do dinheiro. Mas estamos situados no capitalismo para fazer as coisas necessário de verba. Então, não é para doar o teu dinheiro. Isso não vai ajudar. E doar de forma errada também não vai ajudar. Eu não sei se eu expliquei isso. O que acontece? Eu tinha falado que era hipócrita, eu não sei se eu cheguei a comentar. Porque quando você arrecada dinheiro e redistribui, hipocrisia. A tua ação não pode basear, tua ação benéfica não pode basear no arrecadar dinheiro. Tem que eliminar o custo. Ou seja, vamos supor, projeto de dar alimento para as pessoas que estão famintas. Daí tu arrecada dinheiro de todo mundo e compra cesta básica ou não sei o que e distribui. É hipocrisia. Por quê? Na verdade, quem está causando a miséria é justamente as pessoas que estão lucrando. Então, você arrecadar dinheiro para fazer as coisas não funciona. Precisa alinhar. Como que poderia resolver? Você produz o alimento e distribui sem custo. Tira o custo. Daí você consegue fazer essa ação eternamente sem ter que arrecadar dinheiro. Lógico que no início vai precisar do dinheiro para montar a estrutura. Então, essa é uma coisa clara. E outra coisa também que eu queria acrescentar é o seguinte. Tem, por exemplo, muitas comunidades autossustentáveis, né, que tentam fazer autossustentável. Não funciona. Por que não funciona? Porque se você faz uma comunidade isolada do mundo autossustentável, o que vai acontecer? Essa comunidade vai ficando cada vez mais pobre. Tu precisa de uma cirurgia, 40 mil. Como é que vai fazer? O teu filho está na comunidade autossustentável. Como? Precisa de equipamento. Como que vai ter? É hipocrisia. Não faça ações que sejam hipócritas. Tem que fazer ações que vão causar realmente uma transformação real. O que elas podem fazer de ajuste? Aquele negócio. Já que está produzindo, já tem voluntários, já está produzindo comida. Produz e distribui não só para a comunidade, para toda a localidade, gratuitamente. Aí o que vai acontecer? Acaba com o mercado, acaba com o dinheiro
e ocorre a mudança real. Quem está em atividade política não resolve, é hipocrisia. Não importa o partido, não adianta. Se você for pensar, eu não gosto de citar nomes, mas beleza. Bolsonaro, se for ver a declaração de renda, eu acho que é 23 milhões em 2024, não sei. E Lula, 70 e tantos milhões, declaração de renda, declaração patrimônio em 2024. Todos os políticos têm fins lucrativos, não importa o partido. Quem tiver fins lucrativos não vai melhorar o mundo. Ele só está pensando no benefício próprio. E eu estou falando declarado. Imagina um não declarado. Quanto que deve ter? Bom, então eu acho que eu falei. As pessoas precisam entender o conceito, né, para fazer a ação benéfica. E se precisar de ajuda, estamos aí. Eu faço essa orientação, faço o ajuste necessário, tenho conhecimento para compartilhar e dar todo o meu apoio. Maravilha. Então, Excelente. Tá. Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer, querido. Prazer também.